aula de hoje é um dos assuntos principais. Então, preste bastante atenção, porque hoje nós vamos falar sobre mudança de variável. Em especial, nós vamos falar sobre mudança para coordenadas polares. Como eu sei que alguns de vocês nunca ouviram falar de coordenadas polares, então a gente vai primeiro fazer uma introdução dizendo o que é isso, para depois falar como é que a gente muda as variáveis. Então, na verdade, eu queria começar com uma motivação de por que a gente vai estudar isso hoje. Então, vou aqui para o primeiro quadro. Vamos fazer só uma motivação nesse início de aula. Então, ó, até agora, o que a gente tem aprendido, né? Bom, até agora, nós estamos aprendendo a calcular uma integral dupla de uma função de duas variáveis. Então, até aqui, esse aqui é o nosso assunto. Nós estamos aprendendo a calcular integrais desse tipo. E nós já tivemos duas aulas sobre isso. Na primeira aula, você aprendeu a calcular uma integral dessa para uma região retangular. Então, se a sua região de integração é um retângulo, você consegue calcular isso facilmente. Na última aula, nós aprendemos a calcular uma integral dupla para uma região qualquer. Basta que a região seja uma região limitada. E como é que a gente fazia, então? Dado uma região geral, você fazia um retângulo e aí você colocava a região dentro desse retângulo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma região, eu quero que vocês me digam, primeiro, se dá para integrar nela, e segundo, essa região é de qual tipo? Então, vamos colocar essa região aí, por exemplo, vocês ficarem olhando. E aí vocês vão me dizer se é essa região, primeiro, se vocês conseguiriam fazer uma integral nela, e segundo, se vocês conseguem, essa é uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Então, primeiro, vamos lá. Essa região, daria para a gente calcular a integral nela? Sim, eu estou considerando não só a circunferência, mas também estou considerando todos os pontos dentro dela. Então, eu conseguiria calcular essa integral? O que vocês acham? Conseguiria. Essa é uma região geral, né? Essa região aqui seria do tipo 1 ou do tipo 2? Ou os dois? Seria o quê? Poderia ser qualquer um, ou tipo 1 ou tipo 2. Vamos dizer que eu quisesse olhar para essa região aqui como uma região do tipo 1. Gente, isso daqui é um disco. Isso aqui é uma circunferência na fronteira, mais os pontos que estão dentro dela. Então, é natural que uma região dessa apareça aqui para a gente integrar. Então, isso já era esperado. Só que a gente já tem condições de calcular uma integral para isso daqui. Como é que eu faria? Bom, vamos dizer que, só para ilustrar, vamos dizer que isso aqui, o raio é 1. Então, eu já sei que a equação para essa circunferência seria x² mais y² igual a 1. Seria 1 ao quadrado mais é 1. Se eu isolar o y, eu vou ter duas funções. Eu vou ter mais ou menos raiz de 1 menos x². Por que mais ou menos? Porque, na verdade, essa circunferência aqui eu estou separando em duas metades. Eu posso considerar a semicircunferência de cima, isso aqui me dá uma função, é a função mais essa raiz, mas eu também poderia considerar essa circunferência de baixo, que seria menos essa raiz. Então, na verdade, os pontos que estão nessa região, eles estão acima dessa semicircunferência, estão aqui para cima dela, e abaixo dessa outra semicircunferência. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que o meu y, nesse caso, o meu y está entre duas semicircunferências. E elas são representadas por essas funções aqui. Então, meu y está entre a função menos raiz de 1 menos x² e aqui mais raiz de 1 menos x². Até aqui tudo bem, gente? Então, isso é uma coisa que a gente já fazia na aula passada. E o x? Bom, da feita que eu coloquei o y entre funções de x, então o meu x agora, eu só vou ver a limitação dele nas constantes mesmo, só quero ver o intervalo dele. E nesse caso, o intervalo da minha região no x vai de menos 1 até 1. Então, eu colocaria aqui que o meu x está entre menos 1 e 1. É óbvio que aqui eu também poderia olhar isso aqui como uma região do tipo 2. Bastava eu isolar o x aqui. Ia dar uma função, ia dar uma integral parecida. Bom, da feita que eu já identifiquei que a região, eu olho para ela como uma região do tipo 1, já verifiquei os limites de integração para x e y, o que eu faço?
Agora eu calculo a integral. Então, essa integral aqui ficaria integral, eu teria que começar integrando em y, aqui ficaria menos raiz de 1 menos x quadrado, e aqui ficaria mais raiz de 1 menos x quadrado. E o x ficaria entre menos 1 e 1. E aqui é a minha função. Então, perceba que não foi tão trabalhoso eu verificar essa região de integração e verificar esses intervalos. Tanto que eu já coloquei aqui. Só que qual é o problema? O problema é que, dependendo da função que eu tiver aqui, e às vezes nem precisa ser uma função grande, às vezes pode ser uma função simples, na hora que eu fosse integrar, você percebe que quando eu integrar em y, dependendo do que aparecer, no final eu vou ter que colocar no lugar do y essa raiz, depois menos essa raiz aqui. Então, essas raízes, pode ser que na hora que eu substitua, elas me deem uma integral meio que complicada, ou então meio trabalhosa. Às vezes, quando eu for querer resolver uma integral dessa, vai cair numa substituição trigonométrica, o que vai me dar um bom trabalho. Então, às vezes, eu não quero trabalhar com integrais assim. Então, seria interessante para mim mudar a variável. Algo que você já fazia no cálculo 1. Por exemplo, lá no cálculo 1, você tinha uma integral assim. Integral de x, sei lá, menos 2 elevado a 1000. Ou então aqui, x quadrado menos 2 e aqui x. Você quer integrar aqui de 0 a 1, por exemplo. Pronto. Tinha uma integral dessa. Aí você fala, nossa, mas essa integral aqui está me dando trabalho, eu quero, digamos, simplificar essa integral. Aí o que eu fazia? Eu fazia a substituição. Eu chamava isso daqui de u, o que estava aqui dentro. Depois, esse x dx ia virar um du. Não era isso que acontecia? Só que note que quando você faz isso, o que você está fazendo, na verdade, é mudando a variável. Você está mudando, você estava trabalhando na variável x e agora eu vou passar a trabalhar na variável u. Mas por que eu fiz essa mudança de variável? Porque do modo como eu mudei, isso ia facilitar a integral para mim. Então, é a mesma coisa no cálculo 2. No cálculo 2, eu também posso mudar as variáveis. Só que agora, como é uma integral dupla, eu tenho duas variáveis já. Eu tenho x e y. Então, se eu for mudar as variáveis, eu vou ter que mudar essa dupla, que é x e y, para uma outra dupla. Sei lá, uma dupla u e v, por exemplo. Dependendo da integral, pode ser que eu tenha que colocar assim, x igual a u mais v, y igual a u menos v, não sei. Só sei que eu estou com uma dupla, que é x e y, e se eu quiser mudar a variável, eu vou ter que mudar para outras variáveis. Né? No caso, u e v, ou w e z, não sei. Mas é mais ou menos nesse caminho que a gente vai passar a seguir agora. Se eu quiser mudar a variável para tentar simplificar essa integral, será que eu consigo? E a resposta é sim. Agora, eu só queria deixar claro para vocês que hoje a gente só vai trabalhar com uma mudança de variável, apenas uma. Claro que a gente podia trabalhar com várias outras, mas ela tem várias aplicações interessantes para a gente. Então, hoje nós vamos aprender a mudar as variáveis x e y para as variáveis das coordenadas polares. Então, hoje nós vamos trabalhar com coordenadas polares. Eu vou transformar coordenadas cartesianas para polares. Mas o que é isso? Então, como eu sei que alguns não viram ainda, eu vou só dar uma introdução sobre coordenadas polares. E depois a gente vai voltar para a integral dupla para ver como é que você integra usando as coordenadas polares. Tudo bem? Então, ó, vamos ver aqui rapidamente. Deixa eu fazer aqui um resumo de coordenadas polares. Então, olha só. Quando eu falo de coordenadas, você pensa logo em localização, né? Digamos que você tem um ponto em uma região bidimensional e você quer localizar um ponto naquela região. O que você faz? Por exemplo, eu tenho um ponto bem aqui, ó, ponto P. Aí eu quero passar para você a localização desse ponto, sem eu precisar apontar para ele, dizer, ó, está aqui. Não é isso que eu quero. Já que essa região aqui é bidimensional, como é que a gente faria normalmente? Bom, se eu quero identificar um ponto em um plano, o que eu faço? Eu uso os eixos x e o eixo y, o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, nesse caso, eu desenharia aqui os dois eixos, eixo x e eixo y,
fazia a projeção desse ponto P, faria aqui a projeção do ponto P no eixo X, isso aqui ia me dar um valor, vou colocar x0, faria também a projeção desse ponto no eixo Y, isso aqui ia me dar um valor x0. Então, eu ia falar para você, olha, as coordenadas desse ponto P são as coordenadas x0, y0. Então, mesmo que eu não fizesse o desenho, mas te desse essa informação, você saberia localizar esse ponto P. Só que, na verdade, gente, isso aqui só é um modo de você localizar. Existe uma outra forma de você localizar um ponto em uma região, em um plano. Essa outra forma famosa é o que nós chamamos de coordenadas polares. Então, para você localizar um ponto usando essas coordenadas, você só precisa de um eixo. Você nem precisa mais de dois, é só um. Então, vamos dizer que eu quero localizar esse ponto aqui. Sei lá, o ponto Q. Só que eu não vou usar essas coordenadas. Essas aqui, que são as mais comuns, é o que nós chamamos de coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares. Então, agora eu vou ensinar vocês a como usar as coordenadas polares. E para usar esse tipo, basta um eixo. Então, ó, eu vou precisar de uma origem, que nem eu tinha aqui, eu tinha uma origem, né, que essa daqui é o encontro. E aqui também eu vou precisar de uma origem, vamos dizer que a origem está bem aqui. Essa origem eu vou chamar de polo. E eu vou precisar de um eixo, que eu vou chamar de eixo polar. Então, a partir desse ponto e do eixo, como é que eu vou localizar meu ponto Q? A primeira informação que eu vou fornecer para ti é a distância. É a distância do polo até o ponto P. Essa distância, que seria justamente essa reta do polo até o ponto Q, eu vou chamar de R. Então, a primeira informação que eu vou te dar é a distância. Então, por exemplo, eu vou te falar assim, olha, esse ponto que você quer localizar, ele está a 2 metros da origem, ou do polo. Só que essa informação sozinha já seria suficiente? A resposta é não. Porque eu estou a 2 metros aqui da origem, do polo, mas eu poderia estar a 2 metros a partir daqui. Poderia estar aqui para baixo, poderia estar aqui para a esquerda, poderia estar aqui para cima. Como é que eu vou identificar que eu estou exatamente aqui nessa posição? Depois, muito bem, pela direção. Depois que eu já te dei a distância, a segunda informação que eu vou te dar é a direção, é o ângulo. Então, eu vou usar esse eixo polar e vou te dizer qual é o ângulo formado entre essa reta e o meu eixo polar. Esse ângulo é o que eu vou chamar de ângulo θ. Então, com essas duas informações, que é a distância e a direção, e essa angulação bem aqui, esse ângulo θ, você consegue chegar no ponto Q. Então, perceba que agora é uma nova dupla, não é mais x e y, agora é r e θ, onde r é a distância e θ é a direção. θ é o ângulo formado com eixo polar. Então, aqui eu diria que as coordenadas do meu ponto Q já não é mais x e y, agora que as coordenadas é r e θ. Então, isso é que é usar as coordenadas polares para você localizar um ponto lá no seu plano. Bom, sabendo disso, agora vem uma pergunta interessante. Ok, professor, já entendi a diferença das duas. Agora, existe alguma relação entre as coordenadas cartesianas e as polares? E a resposta é sim. Ou melhor, será que eu consigo fazer uma relação entre x e o r, entre y e o θ, ou entre x e o θ? Será que eu consigo ter essa relação? A resposta é sim. Como é que eu faço isso? Bom, vamos voltar aqui para um plano com dois eixos. Então, vamos colocar aqui. Então, olha só o que eu vou fazer agora, gente. Vou desenhar aqui os dois eixos, eixo x e eixo y. Só que eu vou considerar também que o eixo x, na verdade, é o meu eixo polar e que a origem também é o meu polo. Então, imagina que aqui eu consigo, na verdade, representar as duas coordenadas ao mesmo tempo. Aí, digamos que eu quero localizar um ponto P. Esse ponto P está bem aqui. Bom, se eu quisesse usar as coordenadas cartesianas, o que eu faria? Eu faria aqui a projeção no eixo x desse ponto P. Vou chamar de x, né, mas eu ia chamar de x0, mas bora colocar x. Vou até apagar aqui só para não ficar redundante. Então, está aqui.
eu tenho a projeção do ponto P em x e eu tenho a projeção do meu ponto P em y. Então, com isso, eu conseguiria localizar o ponto P. Mas eu também poderia usar as coordenadas polares para localizar esse ponto P. E para as coordenadas polares, eu preciso da distância que vai da origem até esse ponto. Essa distância eu vou chamar de R. E eu preciso desse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. Então, aqui, ó, de amarelo, você tem as coordenadas cartesianas do ponto P. E de rosa, você tem as coordenadas polares do ponto P. Agora, perceba que aqui nesse desenho também, eu já consigo formar um triângulo retângulo, bem aqui. E nesse triângulo retângulo, eu consigo colocar todas essas coordenadas juntas. Ó, fazendo esse triângulo retângulo, posso passar ele para cá. Fazendo esse mesmo triângulo retângulo aqui do lado, o que eu tenho? Olhando para o triângulo retângulo, eu já vejo que a minha hipotenusa é o R. Então, eu coloco o R aqui. Eu já sei que esse... Deixa eu colocar de outra cor. Aqui a minha hipotenusa é o R. Esse ângulo aqui é o θ. Tá? Isso aqui eu já tenho, já estava bem óbvio por aqui. Agora, quem é esse cateto aqui que é a base do meu triângulo? Essa distância que é x. E a altura do meu triângulo retângulo é y. Então, olha só que interessante. Eu consegui fazer no mesmo triângulo retângulo as minhas 4 coordenadas, de 3 distâncias e o ângulo. Então, a partir daqui, eu consigo usar trigonometria para achar a relação entre elas. Por exemplo, eu poderia usar aqui o cosseno de θ. Se eu usasse cosseno de θ, o que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui ficaria cosseno de θ é igual a x sobre r. Vocês concordam comigo? Então, ó, se eu usasse a relação trigonométrica nesse triângulo retângulo, ficaria... E eu usasse o cosseno do ângulo θ, então ficaria cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é r. E agora eu posso isolar o x aqui. Então, o r vai aparecer para cá multiplicando. Com isso, eu consigo a minha primeira relação entre eles. Eu descubro a partir daqui que x é igual a r vezes cosseno θ. A partir dessa simples relação, eu descubro que x é igual a r cosseno θ. Então, perceba ó, que eu consegui escrever x em função das duas coordenadas polares. X está em função de r e x também está em função de θ. O mesmo eu consigo fazer para y. Basta eu fazer agora o seno do θ. O seno do θ vai ficar y sobre r. Isolando y, eu vou ter y é igual a r vezes seno. E aqui eu uso essas relações quando eu quero transformar as coordenadas polares para as coordenadas cartesianas. Então, por exemplo, se eu te falar assim, olha, transforma para mim esse ponto, olha, essas coordenadas aqui são as coordenadas 1 e, sei lá, π. Só que eu já te digo, olha, isso aqui está em coordenadas polares. Eu te falo na questão, porque se eu não falar nada, não tem como você saber também. Então, eu já afirmo para você que esse ponto está em coordenadas polares. Ou seja, aqui é o R e aqui é o θ. Aí eu pediria para você, olha, transforma para mim isso aqui em coordenadas cartesianas. Como é que você faria? No lugar do R, você colocava o 1. No lugar do θ, você colocava o π. E aqui ficaria x igual a 1 vezes cosseno π. Quanto é o cosseno de π? É menos 1. Então, o x ficaria menos 1 nesse caso. O x ficaria menos 1. E o y ficaria r, que é 1, vezes o seno de π. Só que quanto é o seno de π? É 0. Então, aqui o y ficaria 0. Então, essa mesma coordenada, em coordenadas cartesianas, seria a coordenada menos 1 e 0. Ou seja, aqui seria o x, aqui seria o x, aqui seria o y. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas quer dizer, então, que quando eu troco as coordenadas, eu mudo a posição do ponto? E a resposta é não. A posição do ponto não mudou. Só o que mudou foi a forma de eu dizer a localização dele. Mas perceba que dos dois jeitos, eu tinha que chegar no mesmo ponto. Quer ver? Bora colocar aqui, por exemplo, o eixo x e o eixo y. Aí vamos colocar esse ponto aqui, em coordenadas cartesianas. Então, o x é menos 1. Vamos dizer que o menos 1 está bem aqui. Menos 1. E o y é 0. Então, esse ponto que eu estou localizando é esse ponto bem aqui, ó. É esse daqui.
Só que em coordenadas polares, eu ia chegar no mesmo ponto. Como, professor? É fácil, é só seguir as coordenadas. Ó. Qual é a minha distância do polo, da origem, até o meu ponto? Não é 1 de distância? Então, eu venho aqui, ó, digamos que o polo está aqui, eu logo marco 1 de distância. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Então, olhando só pela distância, eu chegaria bem aqui. Só que ainda não acabou, porque agora eu vou usar a minha direção. Eu vou rotacionar essa minha distância em π radianos. Só que π radiano é 180 graus. Então, daqui eu passo para cá e eu chego no mesmo ponto. Então, para o mesmo ponto, eu consigo escrever a localização dele de 2 jeitos diferentes. Entenderam? Beleza. Agora, existem só essas relações? A resposta é não. Existem outras relações também que eu posso fazer para o mesmo triângulo. Então, vou apagar aqui. Olha só. Outra coisa que eu posso usar para esse triângulo retângulo também é o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui vai ficar r ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Outra relação que eu poderia usar aqui é da tangente de θ, tangente do ângulo θ. Tangente de θ ficaria y, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Ou, hipotenusa não, né? Sobre o outro cateto adjacente. Então, tangente de θ é igual a y dividido para x. Então, aqui eu obtive mais um par de relação. Só que, na verdade, aqui eu vou usar, quando eu já tenho as coordenadas cartesianas, eu quero transformar para coordenadas polares. Então, por exemplo, eu peço para você, tem o ponto, sei lá, x igual a 3, y igual a 4. São as coordenadas. Transforma para mim isso aqui em coordenadas polares. O que você vai ter que fazer? Jogar aqui 3, aqui 4. Calcular a raiz ia dar 5. Então, a distância é 5. E o ângulo? O ângulo ficaria 4 sobre 3. Então, arco tangente de 4 sobre 3. Claro que nesse caso aqui, eu ia precisar fazer algumas limitações. Por exemplo, eu ter que falar para você, olha, o R é positivo, porque senão vai ficar o R mais ou menos 5. Então, eu teria que dizer, olha, o R é positivo. Eu teria que falar, o ângulo está entre 0 e 2π. Então, o ângulo está entre tal intervalo, para poder não gerar 2 resultados diferentes. Tanto que na lista de vocês, se eu não me engano, tem questões assim, onde lá diz, o R é positivo, então θ está em tal intervalo. Então, isso é importante também na hora que você for olhar. Mas são detalhes também. Pois bem, então, está aqui as nossas 4 relações. Agora, gente, só para ficar um pouco mais claro na nossa mente, eu vou fazer aqui alguns exemplos de curvas polares, só para a gente entender melhor como é que funciona as coordenadas polares. Então, eu vou escrever aqui alguns exemplos. Vou fazer só 3, na verdade. Então, vamos lá. Agora que você já sabe o que são as coordenadas polares, vou dar aqui alguns exemplos de alguns gráficos, né? Como seria desenhar um gráfico, só que agora em coordenadas polares. Então, por exemplo, digamos que eu pedisse para você, olha, desenha para mim esse gráfico aqui. R igual, sei lá, 2. Pronto. Aí você fala, nossa, professor, se isso aqui fosse coordenada cartesiana, que como a gente está acostumado, você pode pensar numa função y igual a 2, por exemplo. Como seria o gráfico de uma função y igual a 2? Seria uma reta horizontal, né? Então, se isso aqui fosse coordenada cartesiana, como é que seria? Você faria aqui os eixos. Aqui seria o eixo x, mas poderia colocar eixo θ também. Aqui seria o eixo y, poderia colocar eixo r. E aí eu faria uma reta horizontal, cortando aqui no valor 2. Isso se eu quisesse usar as coordenadas cartesianas. Mas isso aqui não é cartesiano. Eu quero que você olhe para isso aqui como se fosse uma curva polar. Então, isso aqui como sendo uma coordenada polar. Como é que seria a interpretação, então? Vamos lá. Gente, olha só. O que eu quero? Eu quero todos os pontos que satisfazem essa equação aqui. Foi o que eu fiz aqui, só que agora eu quero todos os pontos que satisfazem essa equação, olhando isso aqui como uma coordenada polar. Então, esse R para mim é o quê? É a distância da origem até o ponto. Então, perceba que eu estou dizendo que a distância da origem até o ponto, até o conjunto de pontos, é uma distância constante.
igual a 2. Então, o que eu estou querendo aqui é todos os pontos que estão na mesma distância da origem, que é a distância igual a 2. Mas quando eu digo de pegar todos os pontos que estão na mesma distância da origem, eu estou falando de quê? Estou falando de uma circunferência. Então, na verdade, isso daqui em coordenada polar seria uma circunferência de centro na origem e raio 2. Então, o que eu faria era isso daqui. Então, esse daqui seria o gráfico olhando para isso aqui como coordenadas polares. Entenderam a diferença? Perceba que tem uma diferença grande aqui. Antes eu só tinha uma reta horizontal, agora eu tenho uma circunferência. É porque antes eu olhava isso aqui como cartesiano, mas agora eu estou olhando isso aqui como coordenada polar. Ah, professor, e se eu tiver dificuldade em enxergar o gráfico de uma curva polar, o que eu posso fazer? Você pode vir para cá, ó, usar essas relações que eu acabei de mostrar. Então, por exemplo, a única coisa que eu disse lá é que o R é 2. Joga bem aqui, ó, R igual a 2, já que você está acostumado mais com as coordenadas cartesianas. Se você jogar R igual a 2, o que vai ficar aqui essa equação? X² mais Y² igual a 2 ao quadrado. Mas isso não é equação de uma circunferência? Centro na origem, raio 2? Pois é, então a gente volta para lá. Então, caso você tenha dúvida, você pode usar essas relações aqui. Elas são para ajudar você a identificar como é a sua curva, como é o seu gráfico. Outro exemplo de curva polar. Lembrando que isso aqui é só uma introdução, tá? Eu só estou relembrando para quem já viu ou ensinando para quem ainda não viu o que são coordenadas polares. Depois que a gente vai começar a integrar usando elas, tá? Então, exemplo 2. Vamos dizer agora que o θ é constante. O θ é π sobre 4. Ou seja, não é a distância que é constante, é a direção que é constante, é o ângulo que é constante. Ou seja, eu quero pegar todos os pontos que estão formando esse ângulo aqui com o eixo x, que no caso é meu eixo polar. Então, eu venho aqui. Já olhando isso aqui como uma curva polar mesmo, eu quero pegar todos os pontos que estão nessa mesma direção. Então, como é que eu faço isso? Eu marco aqui a minha direção, digamos que eu formo aqui o ângulo de π sobre 4, e agora eu pego todos os pontos que estão com essa direção. Eu poderia pegar esse. Qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, se eu for colocar aqui na minha direção, vai ser ainda π sobre 4. Então, na verdade, eu vou considerar todos esses pontos bem aqui, ó. Tá? Então, todos esses pontos aqui são os pontos, né, a junção deles, que quando eu faço a direção, quando eu faço a distância, o meu ângulo é π sobre 4. Por que esse ponto aqui já não seria? Porque se você pegar esse ponto, fazer uma reta e depois fazer aqui a direção, vai dar um ângulo maior que π sobre 4. Então, seriam esses pontos aqui. Só que nesse caso, a gente tem um detalhe nas coordenadas polares. Porque nas coordenadas polares, o R ele pode ser negativo. Tá? Quando o R é negativo, significa que você vai ter que refletir os seus pontos. Então, por exemplo, se o R já é positivo, você vai manter o mesmo sentido que ele está. Mas se o R é negativo, você vai trocar a direção dele para o outro lado. Você vai inverter. Então, por exemplo, se eu for considerar só o R positivo, eu estou no meu primeiro quadrante. Mas se eu considerar que o R pode ser negativo, aí eu já venho para o meu terceiro quadrante. E aí os outros pontos que também fariam parte seriam esses pontos aqui. Então, na verdade, esse daqui é o conjunto de pontos que satisfazem essa minha curva polar. Professor, de novo, eu não ia saber chegar aqui como o senhor fez. Poderia fazer de outro jeito? Poderia, usando as relações. Olha aqui, a segunda equação. Qual informação ele me deu? Não foi o θ, que é π sobre 4? Joga o θ aqui. Quanto é a tangente de π sobre 4? É 1, que π sobre 4 é 45 graus. Então, aqui ia ficar 1. 1 igual a y sobre x. Isolando o y, ia ficar y igual a x. O que é a função y igual a x? Não é a função de identidade? Pois é essa função que a gente achou aqui. A função y igual a x. Tudo certo até aqui? Tá, vou fazer só mais uma curva polar, para a gente terminar essa introdução. Mas essa é a mais divertida, que eu vou fazer agora. Se você reparar, toda a curva que eu coloquei ali era uma curva constante, né? Eu fazia ou o R constante ou o θ constante, mas não precisa ser sempre assim. Aliás, é muito melhor quando não é assim. Fica mais interessante.
Então, por exemplo, eu poderia ter essa curva polar aqui, ó, R igual a 1 mais seno θ. Então, note que, nesse caso, o raio ele depende da direção que você está, depende do ângulo que você está formando. Dependendo do ângulo, a sua distância até o polo vai ser diferente, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, aqui eu vou fazer de novo dois gráficos. Eu vou fazer o primeiro gráfico considerando coordenadas cartesianas e o segundo considerando coordenadas polares, que nem a gente fez no primeiro exemplo. Então, ó, se isso daqui fosse coordenadas cartesianas, como é que seria? Bom, vou fazer aqui um gráfico. Colocar aqui os eixos. Ó, vamos considerar que o eixo x, no caso, é o θ, e o eixo y é o r. Então, eu já sei que se eu olhar isso aqui como coordenadas cartesianas, e até já vou colocar aqui embaixo, que eu estou considerando coordenadas cartesianas, eu já sei que gráfico isso aqui vai me dar, porque isso aqui é uma senoide. Isso aqui é uma senoide deslocada uma unidade para cima. Então, eu vou desenhar uma senoide aqui, onde eu vou marcar os pontos principais, né? Quais são os pontos principais? O 0, outro ponto principal, π sobre 2, outro ponto principal seria π, outro ponto principal seria 3π sobre 2, e por último, outro ponto principal seria 2π. Né? E aí eu faço uma volta completa. Pois bem, quando o meu θ é 0, sendo de 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Então, vamos dizer que 1 está bem aqui. Então, esse é meu primeiro ponto. Quando o θ é π sobre 2, o seno já é 1. 1 mais 1 é 2. Então, vamos dizer que eu estou agora bem aqui. Vamos dizer que aqui que é o 2, aqui é 1. Agora, quando o meu θ é π, isso aqui volta a ser 0. Então, isso aqui volta a ser 1. E aqui vou marcar ponto 1 bem aqui. Quando o θ é 3π sobre 2, isso aqui é menos 1. Menos 1 mais 1, isso aqui vai dar 0. Então, eu venho aqui e marco esse ponto onde o y é 0. No caso, o r é 0. E, por último, 2π. 2π, isso aqui volta a ser 0, então isso aqui volta a ser 1. E eu marco aqui. Bom, agora eu só faço juntar os pontos, sabendo que isso aqui é uma senoide. Então, esse daqui seria o gráfico dessa função considerando coordenadas cartesianas. Agora, eu vou olhar para isso daqui como uma curva polar, olhando como coordenadas polares. Então, vou fazer aqui de novo. Vou fazer aqui de novo dois eixos. E olha só. Gente, agora, para mim, o θ ele é a direção. Tá? O θ é o meu ângulo formado. O raio é a minha distância. Então, ó, por exemplo, quando o meu θ é 0, significa que a minha direção aqui, com esse eixo, que é o eixo polar, o meu ângulo é 0. Então, quer dizer que eu estou em cima do eixo. Quando eu estou em cima do eixo, qual é a minha distância até a origem? Bom, quando o meu θ é 0, isso aqui é 0, então a distância vai ser 1 mais 0, que é 1. Então, na verdade, quando o meu ângulo é 0, a minha distância é 1. Então, bora dizer que o 1 está bem aqui, então eu marco esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto faz parte da curva. Quando o meu ângulo é 0, a minha distância até a origem é a distância 1. Então, eu obtenho esse ponto. Agora, olha só. O que vai mudar agora? O que vai mudar é que eu estava nessa direção. Agora, perceba que conforme o ângulo vai aumentando, o θ vai aumentando, o que muda é esse ângulo aqui, ó, a minha direção. Então, eu estava aqui, só que agora eu vou começar a caminhar. Só que eu vou caminhar em sentido anti-horário. Então, o que eu vou caminhar aqui é no meu ângulo. Tá? Então, eu estava apontando para lá, só que agora eu vou começar a me deslocar assim. Ó, vou começar a rotacionar essa minha distância aqui. Só que, conforme eu vou rotacionando, ó, e o meu ângulo vai aumentando, eu estava no ângulo 0 e agora eu vou partir para cá, para o ângulo π sobre 2. Nesse caminho, da direção 0 para a direção π sobre 2, o que acontece com o meu raio? Ele não vai aumentando? Porque o seno de θ, no primeiro quadrante, ele está aumentando. Então, de 0 até π sobre 2, o meu raio está aumentando. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, ó, rotacionando essa distância está aumentando.
Estão entendendo? Conforme eu estou rotacionando, essa distância daqui para cá, até o polo, ela vai aumentando, até chegar no π sobre 2. Quando eu chegar em π sobre 2, o que vai acontecer? O meu seno é 1, 1 mais 1 é 2. Então, nisso que eu rotacionei daqui até aqui, a distância aumentou de 1 para 2. Então, venho aqui e marco aqui o 2. Bora dizer que o 2 está bem aqui. Ou seja, da feita que eu rotacionei daqui para cá, a minha distância duplicou de tamanho. Então, na verdade, ela foi aumentando, aumentando, aumentando até duplicar, fazendo uma curva mais ou menos assim. Tá? Então, isso que aconteceu no primeiro quadrante. Agora, e no segundo quadrante? Eu estava aqui nessa direção, direção π sobre 2, e eu vou continuar rotacionando. Vou rotacionar aqui para a minha direção π. Só que no segundo quadrante, olha o que acontece. Bora olhar aqui de novo esse gráfico. No segundo quadrante, que é de π sobre 2 para π, o seno ele vai diminuindo o valor dele. Então, agora, o ápice que eu alcancei foi no 2. Mas no segundo quadrante, o valor do seno ele vai começar a diminuir. Então, na verdade, quando eu começar a rotacionar aqui no segundo quadrante, essa minha distância aqui era 2, ela vai começar a diminuir. Até eu chegar aqui no π. Quando eu chegar aqui no π, quanto vai ser minha distância? Vai ser seno de π mais 1, só que seno de π é 0. Então, eu vou voltar para a distância 1. Então, nessa rotação de π sobre 2 até π, a minha distância vai mudar de 2 para 1 de novo. Então, eu venho aqui, marco o ponto menos 1, e a minha rotação daqui para cá vai fazer com que essa distância aqui ela vá diminuindo novamente até chegar em 1. Então, daqui para cá, é isso que acontece com a minha curva. Agora, olha o que vai acontecer no terceiro quadrante. Eu estou aqui no ângulo π e eu vou começar a rotacionar até o ângulo 3π sobre 2. Só que nisso, olha o que acontece. Do π para o 3π sobre 2. O meu raio ele vai diminuindo. De 1, diminui, 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 até chegar em 0. Então, aqui no terceiro quadrante, quando eu rotacionar de π até 3π sobre 2, essa minha distância vai diminuindo, 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 até que bem aqui ela vai chegar em 0. Então, a minha curva, nesse quadrante, ela vai fazer algo parecido com isso aqui. Ela vai chegar bem aqui e no final vai chegar em 0. Então, isso que acontece no terceiro quadrante. E no último quadrante, quando eu rotacionar de 3π sobre 2 até 2π, aqui ó, o meu raio volta a aumentar, de acordo com o meu gráfico, até que ele volta para 1 de valor. Então, no último quadrante, eu vou sair do 0 e vai começar a aumentar, 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 até chegar em 1. Então, a minha curva ela vai ficar assim. Então, essa daqui seria a minha curva polar. Essa curva ela tem o formato de um coração, então, por isso que ela é chamada de cardioide. Então, agora você já sabe aí a curva do coração. Então, você sai daqui e fala R igual a 1 mais seno θ, você já sabe que você está falando aqui do coração. Tudo bem? Lembrando que isso aqui são coordenadas, agora não mais cartesianas, mas coordenadas polares. Alguma dúvida, gente? Gostaram dessa curva? Foi a melhor de hoje, né? Tem outras boas também, inclusive quando o R é negativo, aí fica legal também. Mas, por enquanto, a gente vai ficar com essa. A gente vai ver isso mais em outras aulas, tá? Por hoje, a gente vai ficar mesmo só com, no máximo, aqui o cardioide. Bom, sabendo disso, então, a gente termina aqui a nossa introdução, né, de coordenadas polares, mas agora lembra do nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal não era ver isso daqui. É saber como é que eu faço uma integral dupla usando essa teoria de coordenadas polares. Só que note, eu falei para vocês, vou apagar aqui o segundo quadro. Olha só, a gente já está com metade do caminho andado, tá? Por quê? Eu tenho aqui uma função. Eu estou numa região D. E lembra, qual era o meu objetivo principal mesmo? Era fazer uma mudança de variáveis. Só que, qual é a mudança que eu vou fazer? A única que a gente vai fazer hoje é transformar coordenadas retangulares ou cartesianas para coordenadas polares. Só que isso dentro de uma integral.
Como é que a gente faz? O primeiro passo é dizer o x e o y, eles vão se transformar em quem? O x ele vai se transformar em quem? O y vai se transformar em quem? Ah, é só colocar x igual a r, y igual a θ? Não. Você vai ter que usar aquelas relações entre eles. Então, por exemplo, numa função dessa, numa integral dessa, se eu quero transformar para coordenadas polares, eu não vou mais ter x aqui. Eu não quero mais que apareça x. Eu vou colocar x, no lugar do x eu vou colocar r cosseno θ. Eu não quero mais que apareça y. No lugar do y eu vou colocar r seno θ. Então esse é o primeiro passo. Se eu quero transformar essa integral aqui, mudar as variáveis para polares, então eu já sei que eu vou integrar e no lugar do x vai aparecer r cosseno, no lugar do y vai aparecer r seno. Então, se a minha função era x vezes y, então no lugar do x vai ficar r cosseno, no lugar do y vai ficar r seno. Então vai ficar r cosseno vezes r seno. Esse é o primeiro passo. É só isso? Não. Porque, na verdade, gente, tem um segundo passo que a gente vai ter que fazer aqui, que é justamente o que a gente chama de fator de correção. Porque lá, por exemplo, lembra quando lá no cálculo 1, né? Você chamava assim, u é igual a x² mais 1. Aí o que você fazia depois daqui? Não tinha que transformar o dx em du? Só que, na verdade, o que você estava fazendo é calculando o diferencial du, que ia ficar 2x dx. Isso que você estava fazendo, na verdade, era um fator de correção, porque só mudar a variável não é suficiente. Porque se você só mudar a variável e deixar o resto tudo como está, você não vai obter o resultado que você quer. Porque a integral em si, o resultado não é para mudar, o resultado tem que ser o mesmo, o sólido é o mesmo. Você só está mudando a variável, mas o final ele ainda tem que ser o mesmo. Então, o que está faltando aqui, na verdade, é o que a gente vai chamar de fator de correção, ou melhor, nós vamos chamá-lo de jacobiano, tá? Em homenagem ao matemático, que leva esse nome também. Então, sabendo disso, vamos aqui para o nosso slide, que agora sim a gente vai começar a calcular, né, as nossas integrais duplas, só que agora em coordenadas polares. Então, chegamos na aula 24, e aqui nessa aula, nós vamos primeiro falar um pouquinho, brevemente, sobre mudança de variáveis, para depois falar na mudança que a gente quer hoje, que é para coordenadas polares. Então, olha só. O que é mudar uma variável, no sentido geral? Gente, mudar a variável é quando você troca o par de variáveis. Você tinha x e y, agora você quer trabalhar com a variável u e v. É isso que acontece. Só que quando isso ocorre, o que está acontecendo é o que a gente chama de transformação. Isso é uma linguagem matemática. Então, olha só, é como se você pegasse uma região, e você está transformando essa região em outra região. É isso que você está fazendo. Quando você muda as variáveis, o que você está fazendo geometricamente é mudando o formato da sua região de integração. É isso que você faz. Então, por isso que, às vezes, por exemplo, eu estava com um disco, né, lá no início da aula. Mas eu não queria que fosse um disco, queria que fosse um retângulo. Será que eu consigo transformar um disco em um retângulo? Consigo. Depende da mudança de variável que eu for fazer, o meu disco pode virar um retângulo. Aí você fala, nossa, professor, mas eu tinha um disco, eu transformei num retângulo. Não é a mesma coisa um disco e um retângulo. Como é que vai dar o mesmo resultado? Só vai dar o mesmo resultado porque nós temos que aplicar um fator de correção. Esse fator de correção é o que nós vamos chamar de jacobiano. Então, vou primeiro definir o que é o jacobiano, depois eu vou mostrar para vocês o papel dele dentro das integrais duplas. Então, jacobiano nada mais é do que um determinante de uma matriz. Então, vai aparecer aqui para vocês. E nesse caso, o jacobiano da transformação t nada mais é do que esse determinante. Se eu estou com uma integral dupla, se eu estou transformando um par de variáveis em outro par de variáveis, então essa minha matriz aqui vai ser uma matriz 2 por 2, onde na minha primeira linha são as derivadas parciais de x e na segunda linha são as derivadas parciais de y. Professor, como assim derivada parcial de x e derivada parcial de y? Olha, é só voltar para cá. Vamos voltar aqui para o segundo quadro. Quando a gente muda as variáveis aqui, eu não estou escrevendo agora x como função de r e θ. Então, para mim, agora, não faria sentido eu derivar x parcialmente em relação a r? Isso aqui não faz sentido para a gente? Faz. Assim como faz sentido eu derivar x em relação a θ.
Então, quando eu derivo x em relação a r e depois x em relação a θ, isso é a minha primeira linha da minha matriz. E quando eu faço o y e derivo ele em relação a r e depois derivo ele em relação a θ, isso é a segunda linha da minha matriz. Então, eu obtenho uma matriz 2 por 2. Quando eu calculo o determinante dela, o que eu estou calculando, na verdade, é o meu jacobiano. Então, isso que é o jacobiano, é o determinante de uma matriz. Na verdade, no cálculo 1, você já fazia isso, só que sem você saber. Porque, olha só, quando eu faço mudança de variável no cálculo 1, eu faço u igual a x² mais 1, e calculo o diferencial du, eu não vou derivar essa função, eu vou derivar. Só que aqui eu tinha uma única variável e eu transformei uma única variável também. Se eu fosse fazer a matriz desse jacobiano, a matriz que é para calcular o determinante, ficaria uma matriz o quê? 1 por 1. E quando você fosse calcular o determinante, ia ser justamente a derivada disso daqui. Então, isso daqui já era o jacobiano, só que vocês ainda não conheciam ele. Agora, que a gente está numa integral dupla em duas variáveis, então agora sim, esse jacobiano aqui, ele já ganhou o determinante de uma matriz 2 por 2. Se eu tivesse mudando a variável de um trio x, y, z, e eu mudar para outras 3 coordenadas, eu teria um jacobiano de uma matriz, um determinante de uma matriz 3 por 3, que a gente vai fazer mais para frente, em outras aulas. Mas, por enquanto, nosso jacobiano vai ser o determinante de uma matriz 2 por 2. Entenderam, gente? Então, é isso que acontece. Tá? Então, voltando para cá. Aqui para o nosso slide. Então, ó, quando eu transformo a minha região de integração daqui para cá ou de R para S, eu preciso aplicar um fator de correção de modo que o resultado ainda seja o mesmo. Esse fator de correção, quem faz é o jacobiano. Claro que existem outros detalhes geométricos aqui, mas que a gente não vai entrar a fundo, mas só entenda qual é o papel do jacobiano nessa mudança de variável. Sabendo disso, podemos enunciar agora este teorema, o teorema de mudança de variável. Então, toda vez que você for mudar as variáveis x e y para outras variáveis u e v, por exemplo, além de você colocar no lugar do x lá a nova função, no lugar do y a nova função, você também vai ter que multiplicar essa integral pelo jacobiano dessa transformação. Vamos treinar. Vamos fazer aqui agora, vamos aplicar esse teorema para a mudança de variáveis para coordenadas polares. Ou seja, vamos primeiro calcular o jacobiano das coordenadas polares e depois aplicar ele na minha integral. Então, vou fazer isso aqui. Esse é um exercício bem rápido, na verdade, porque agora só se resume ao calcular o jacobiano. Então, olha só. Eu já tinha anotado ali, mas vou anotar de novo. Eu quero transformar esta integral dupla. Eu quero mudar as variáveis para coordenadas polares. Bom, eu já sei que quando eu fizer isso, a minha região vai mudar. Então, essa região nova, vou chamar de região R. Onde tem x, eu vou colocar R cosseno, já que o x eu escrevo assim nas coordenadas polares. Onde tiver y, eu vou colocar R seno θ. E agora só falta eu multiplicar com o jacobiano. Para eu calcular o jacobiano, aqui ó, estou mudando as variáveis de x e y, eu estou mudando para as variáveis R e θ. Isso aqui é só uma notação, tá, gente? Mas, na verdade, o principal é isso daqui, ó. É o determinante de uma matriz 2 por 2, onde na primeira linha eu vou derivar parcialmente x. Vou derivar x parcialmente em relação a R, depois eu vou derivar x em relação a θ. Na segunda linha, eu vou derivar o y. Então, eu vou derivar o y em relação a R, depois eu vou derivar o y em relação a θ. Ok. Quem é a derivada de x em relação a R? Lembrando que o x é R cosseno. Qual é a derivada de R cosseno em relação a R? Bom, aqui eu conservo, derivo R em relação a R, fica 1. Então, na verdade, essa derivada aqui vai ser cosseno θ. Agora, eu vou derivar x em relação a θ. Então, eu vou derivar só o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos R seno θ.
Agora eu vou fazer a mesma coisa com y. Eu vou derivar esse termo aqui, r seno, vou derivar em relação a r. Então, aqui o r, derivado dele vai ficar 1, vai ficar só o seno. E, por último, eu vou derivar isso daqui, que é o meu y, em relação a θ. Lembrando ó, que eu estou usando essas relações bem aqui, tá, gente? Ó, então, o x é isso daqui, derivei isso aqui em relação a r, depois em relação a θ. Y é isso daqui, derivei em relação a r, agora eu vou derivar em relação a θ. Vai ficar r cosseno θ. Então, coloco aqui r cosseno θ. Calculo esse determinante. Então, multiplico esse vezes esse, vai ficar r cosseno ao quadrado. Menos, multiplico esse com esse. Esse com esse vai dar menos r seno ao quadrado. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais r seno ao quadrado. Olha, mas aqui eu posso colocar o r em evidência, né? Quando eu colocar o r em evidência, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Quanto é que dá isso daqui? Dá 1. Então, já que isso aqui dá 1, o que eu obtenho, na verdade, é r. Então, olha só, eu não vou mais precisar calcular isso daqui. O jacobiano você só calcula uma vez se você está fazendo a mesma mudança de variável. Toda vez que eu transformar coordenadas cartesianas para polares, o meu jacobiano sempre vai ser r, sempre. Então, não vou precisar fazer essa conta, pelo menos enquanto eu estiver em coordenadas polares. Então, ó, não basta você só substituir x e y. No final, não importa o que deu aqui, você sempre vai ter que multiplicar pelo jacobiano. Então, nesse caso, o meu jacobiano é só r. Então, aqui você vai ter que multiplicar essa função vezes r. E depois você vai integrar. Integrar em relação a r, depois em relação a θ, ou depende do que for, inverter isso daí. Entenderam, gente? Então, toda vez que a gente for transformar integral dupla para coordenadas polares, vai aparecer aqui esse r. Mas agora você já sabe quem é esse r. Na verdade, esse r é o jacobiano. Tá? É o fator de correção da sua mudança. Bom, então com isso a gente encerra essa primeira parte. E agora sim vamos começar a praticar. Vamos fazer essa mudança em coordenadas polares. Gente, aqui eu resolvi usar uma estratégia diferente. Vocês percebem que para eu transformar para coordenadas polares, eu olhei isso como se fosse uma mudança de variáveis, porque fica uma coisa mais geral. Então, agora, qualquer mudança de variável que você for fazer, você já sabe fazer, porque basta você calcular o jacobiano, depois você consegue mudar a integral dupla. Mas uma outra linha de raciocínio que eu poderia ter feito aqui era analisado que nem a gente fez para a integral dupla. Eu teria que ver como é a minha região, fazer uma partição nela, dividir em subretângulos, fazer o somatório e depois passar o limite, que também seria algo interessante. Mas, nesse caso, só valeria para coordenadas polares. Se fosse fazer uma outra mudança, eu teria que fazer de outro jeito uma outra partição. Então, por isso eu escolhi esse caminho aqui. Mas, só para ficar bem claro o que a gente quer, vamos voltar aqui para o slide. Então, olha só, perceba que nós estamos trabalhando com retângulos polares. Por que eu chamo de retângulo polar? Porque, nesses casos, o meu raio está entre duas constantes e o meu θ também está entre dois valores fixos, dois ângulos fixos. Quando eu pego o meu plano cartesiano e faço o raio variar entre duas constantes e o ângulo, a direção, variar entre dois ângulos fixos, eu obtenho um retângulo polar, que seria esse daqui. Ó. Então, perceba que isso não é bem um retângulo como a gente está acostumado, mas é um retângulo polar, porque o raio está variando entre duas constantes e o ângulo também. Então, mais uma vez, se eu fosse querer fazer, usando a integral, aquela somatória de Riemann, teria que dividir isso aqui em subretângulos polares e aplicar tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, no final, o resultado é ser o mesmo. Ou seja, se eu quero integrar em um retângulo polar, eu aplico isso daqui. No lugar do x eu coloco o r cosseno, no lugar do y eu coloco o r seno, multiplico pelo jacobiano e faço as minhas integrações, né, minhas integrais. Pode ser também que eu tenha uma região polar, ao invés de um retângulo polar. Quando é que você tem uma região polar? Quando o r ele não está mais entre duas constantes, mas entre duas funções que dependem de θ, que nem o cardioide que a gente fez, por exemplo. O r ali, naquele momento, ele dependia de θ. Então, pode acontecer do r estar entre duas curvas polares. Então, nesse caso, você vai ter uma região polar. Mas não tem problema, o raciocínio é o mesmo, o jacobiano não muda,
O que vai mudar é que você obrigatoriamente vai ter que integrar primeiro em R e colocar aqui as funções, né? R depende de θ, que nem a gente fazia antes para uma região mais geral, né? E se você estiver num retângulo polar, você pode inverter aí a sequência de integrais sem problema nenhum. Se está no retângulo mesmo. Bom, então, sabendo disso, vamos resolver aqui finalmente alguns exercícios, começando com esse primeiro exercício. Então, olha só, perceba aqui, quero calcular uma integral de uma função simples, só que a região de integração dela é que me chama a atenção, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. Eu tenho aqui essa função. Quem é a minha região D? São os pontos que estão no plano cartesiano, tais que x² mais y² é menor ou igual que 9. Gente, a função que eu estou integrando aqui é a função 1, né? Porque não aparece nada, então é a função 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar ver como é essa região aqui. Só que ele já me disse, né? Olha como é a região. É formado por essa equação. Você já até sabe o que é isso aqui. Isso aqui é um disco. Centro na origem e raio 3. Então, eu venho aqui, faço o meu plano cartesiano, desenho uma circunferência de raio 3, e aí os meus pontos são todos que estão na circunferência e dentro dela. Se eu fosse, de novo, se eu fosse querer fazer isso daqui usando coordenadas cartesianas, então eu teria que isolar o y naquela equação, e aí, ó, só lembrando, o meu y ficaria entre essas funções aqui, menos raiz de 9 menos x² e mais raiz de 9 menos x². E o x estaria entre menos e 3. Mas eu não quero isso, porque isso aqui vai me dar trabalho, eu não quero fazer isso. Então, eu vou apagar. E olha só, uma dica para vocês. Se eu olho, porque o primeiro passo de uma integral dupla sempre é você desenhar a sua região, você saber que região você está. Esse é o primeiro passo. Não importa como é que você vai resolver a integral, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é a sua região. Está aqui, achei a minha região. A segunda coisa que você vai se perguntar é, será que essa região é uma região circular? Será que é uma região arredondada? Porque se for um pedaço de um círculo ou um próprio disco, né, se for só metade dele, sempre que for uma região circular, não pense duas vezes. Você vai fazer coordenadas polares, porque vai ficar muito mais fácil para você fazer por coordenadas polares. Então, eu fiz a minha região, olhei que é um disco. Então, pronto, eu vou olhar para isso aqui usando coordenadas polares. Então, eu vou colocar os limites de integração considerando isso aqui coordenadas polares. Então, nas coordenadas polares, eu tenho a variável r, que é a distância da origem até o ponto, e eu tenho a variável θ, que é justamente o meu ângulo. Gente, o meu r, considerando essa região toda aqui, tá? O meu r pode ser 0 em algum ponto dessa região? O que você acha? O meu r pode ser 0 em algum ponto dessa minha região aqui todinha? Pode, né? Onde? Na origem. Então, 0 é o valor mínimo que ele pode alcançar. E qual é o valor máximo que o r pode alcançar? É 3. Então, ó, o r aqui, eu já escrevo. O r ele está entre 0 e 3. Então, olha que legal, o r está entre duas constantes. Melhorou para mim. E o θ? Gente, esse meu desenho, ele está só no primeiro quadrante? Porque se ele estiver só no primeiro quadrante, o θ estaria de 0 a π sobre 2. Não, ele aparece em todos os quadrantes. Então, o meu θ, ele começa em 0 e ele termina onde, meu θ? O que vocês acham? Para você desenhar a figura completa, você ia ter que fazer uma rotação completa para chegar até aqui. O que você acha? Por exemplo, ó, se eu parasse aqui no π, eu ia conseguir desenhar esse resto que está aqui embaixo? Não. Se eu parasse em 3π sobre 2, ia ficar só 3/4 aqui, né? Então, o θ ele vai de 0 até 2π, porque a região, para você desenhar ela, você ia precisar dar uma volta completa, já que o seu desenho ele aparece nos 4 quadrantes. Tudo bem? Então, o θ ele está entre 0 e 2π.
Então, olha só, tanto o r quanto o θ, eles estão entre duas constantes, por isso que é muito mais fácil trabalhar com coordenadas polares aqui. Porque ao invés de eu fazer aquela região do tipo 1, onde o y vai ficar entre funções raiz, não. Eu usei coordenadas polares e ficou uma coisa muito mais simples para mim. Tá, agora como é que vai ficar a minha integral, então? Vamos lá. Bom, considerando isso aqui uma região, né, usando coordenadas polares, eu já sei que o r está entre 0 e 3, o θ está entre 0 e 2π. Então, isso aqui é um retângulo polar. Se é um retângulo polar, tanto faz eu integrar primeiro em r e depois em θ. Tanto faz. Então, vou integrar primeiro em r. Então, aqui vai ficar de 0 a 3, aqui vai ficar de 0 a 2π. Agora, dentro da minha função, onde tiver x, eu vou colocar r cosseno. Mas o x aparece aqui? Não. Então, não vai aparecer r cosseno. Onde tiver y, eu vou colocar r seno. Mas tem y aqui nessa função? Não, também. Ah, então eu não vou colocar nada, daqui eu já coloco dr, dθ? Não. Porque mesmo que não apareça nada, sempre vai ter alguém ali. Quem é? É o r, é o jacobiano, é o fator de correção. Então, mesmo que não tivesse x e y para você substituir, não tem problema. Mas vai ter aqui ainda o seu jacobiano, seu rzinho. Tudo bem? Tá, então aqui eu escolhi integrar primeiro em r, depois em θ. E vou integrar, né? Integral de r vai ficar r² sobre 2. Então, sobre 2 já coloco aqui fora. Aqui vai ficar de 0 a 2π. E aqui é r². Só que falta eu aplicar o limite, né? Que é de 0 a 3. Depois ainda vou integrar em θ. No lugar do r, eu vou colocar 3, vai ficar 3², que é 9. Depois eu vou colocar 0 é 0. Então, vai ficar 9, que é uma constante, então vai ficar 9 sobre 2. Integral de 0 a 2π dθ. Olha, gente, a integral disso daqui é o quê? É o próprio θ. Então, isso aqui vai ficar... Ó, daqui já é cálculo 1, né? Então, aí, isso aqui você já pode fazer mais rápido. Então, vai ficar 9 sobre 2, θ, só que o θ variou de 0 a 2π. No lugar do θ, eu coloco 2π, vai ficar 2π. Depois eu coloco o 0, vai ficar 0. Então, vai ficar 9 vezes 2π sobre 2, que vai dar 9π. Então, para a gente, o mais importante mesmo é isso aqui, ó. Você desenhou a sua região, viu os limites de integração para r θ e fez a integral, pronto. Daqui para lá é integral dupla, teorema de Fubini, coisa que a gente já viu, e uma hora vai chegar em cálculo 1. Então, o mais importante é esse início, porque da metade para o final é o que a gente já estava vendo aqui em sala de aula. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu o intervalo de integração? Que isso é realmente muito importante. A gente vai fazer mais um exercício agora. A gente vai treinar. Agora é só treinar essa parte. Então, exercício 2, agora a gente vai integrar, né? Calcular essa outra integral dupla que vai aparecer para vocês. Ó, e lembrando, sempre verificando quem é a nossa região de integração. Então, só vou escrever logo aqui nosso exercício. Vai ficar integral dupla x² vezes y. Tá, eu não vou escrever quem é o d, porque aí já tá por extenso, né? Assim, ó. D é a metade superior do disco com centro na origem, raio 5. Tá? Então, só guarda essa informação na sua cabeça, mas a região D já diz, é a metade superior de um disco, centro na origem, raio 5. Então, o que a gente faria aqui para desenhar essa região? Então, colocaria aqui o plano cartesiano, só que ao invés de desenhar uma circunferência, um disco completo, desenho só metade para cima, né? Então, ficaria algo mais ou menos assim, né? Metade dele, e essa daqui seria a nossa região, onde o raio ele já me diz que é 5. Então, está aqui, essa é a nossa região de integração. Aí, de novo, eu olho para a minha região. Ela é uma região retangular? Não, é uma região geral. Só que essa região geral, ela não é uma região circular? Então, pronto, você vai usar a coordenada polar na mesma hora, que muito provavelmente vai ser muito mais fácil de resolver. Então, olhando para cá como coordenada polar, o meu raio, dentro dessa região, ele pode ser 0? O que você acha? Pode, se ele estiver na origem. Então, ele vai variar de 0 até quanto? Até 5. Então, ó, o raio, ele vai de 0 até 5. E o θ agora, ele vai de onde até onde? De 0 a π.
né? Ele só tá o desenho está no primeiro e segundo quadrante. Então, θ ele só vai de 0 até π. Pronto. Observei que isso aqui é um retângulo polar. Tanto faz eu integrar primeiro em R, primeiro em θ. Agora eu vou colocar aqui como é que vai ficar a minha transformação, né? Bom, vamos dizer que eu vou integrar primeiro em θ. Então, vai ficar de 0 a π. O R vai ficar de 0 a 5. No lugar do x, eu vou colocar R cosseno. Então, vai ficar R cosseno ao quadrado. Então, vai ficar, eu vou colocar assim, vai ficar R quadrado cosseno ao quadrado. No lugar do y, vai ficar R seno. Como não é ao quadrado, então vai ficar só R seno mesmo. Eu vou integrar primeiro em dθ, depois em R. Só que está tudo certo aqui, não falta alguma coisa aqui? Falta, né? Faltou jacobiano. Então, eu transformei o x, transformei o y, mas mesmo assim eu vou ter que colocar aqui o jacobiano. Gente, bora dar uma pausa aqui, que eu esqueci de comentar uma coisa interessante aqui na primeira questão. Bora voltar para ela rapidinho. Aqui ficou muito mais fácil da gente resolver a integral, porque, na verdade, geometricamente, o que eu estou fazendo? Eu estava com uma região assim, né? Quando eu observei que isso daqui, em coordenadas polares, ia ser um retângulo polar, é como se eu estivesse transformando essa região nisso daqui, ó. Imagina que eu estou aqui com dois eixos, onde aqui é o R, aqui é o θ, tanto faz. E olha só, o R está variando de 0 a 3. Tá? Bora dizer que o 3 está aqui. E o θ de 0 a 2π, bora dizer que o 2π está aqui. Então, na verdade, o que eu fiz foi transformar essa região aqui, ó, essa região circular, nesse retângulo aqui. Porque se você pegasse, ó, imagina que isso aqui imagina que aqui é x, aqui é y. O que seria x entre 0 e 3? Daqui para cá. O que seria y entre 0 e 2π? Daqui para cá. Então, na verdade, é como se eu estivesse pegando essa região e transformando nessa região. Tá? Então, ó, é como se eu estivesse pegando uma transformação e fazendo daqui para cá. Por isso que ficou muito mais fácil. Ah, mas aí não é a mesma região. Tudo bem, mas o jacobiano ele me garante que mesmo que eu mude daqui para cá, eu ainda vou obter o mesmo resultado. Então, é isso que está acontecendo geometricamente por trás dessas mudanças aí de variáveis. Tá, agora sim, bora voltar para cá. Tá, então, lembrando que o mais importante era fazer até aqui onde a gente parou, né? No segundo. O mais importante era isso daqui. Daqui para cá, isso aqui já é o quê? Teorema de Fubini, cálculo 1. Então, vamos lá, vamos fazer. Bom, eu vou juntar logo, né? Todos os R's, ó, que eu tenho R quadrado, que eu tenho um, que eu tenho outro. Vai ficar R à quarta. Então, aqui vai ser integral de 0 a 5, integral de 0 a π, vai ficar R à quarta. Aí, aqui eu tenho cosseno ao quadrado, aqui eu tenho seno. Então, cosseno ao quadrado. E aqui eu tenho seno. E aqui dθ, dr. E vocês concordam comigo, ó, que aqui é uma função que só depende de r, vezes uma função que só depende de θ? Então, eu vou separar em duas integrais e calcular elas simultaneamente, que nem estava fazendo em outras aulas. Então, isso aqui ó, vai ficar integral de 0 a 5, r à quarta, dr, integral de 0 a π, cosseno ao quadrado, seno de θ, dθ. Bom, aqui não precisa nem pensar muito, né? Isso aqui vai ficar r à quinta sobre 5. R à quinta sobre 5. Estou integrando de 0 a 5. Agora aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma substituição, né? Uma integração por substituição. Porque ó, cosseno ao quadrado é a mesma coisa, isso é óbvio, né? Que eu escrever dessa forma aqui, né? Cosseno de θ ao quadrado. Então, eu vou chamar o cosseno θ de U. Vou aplicar aqui embaixo, ó. Vou chamar o cosseno θ de U. Então, quem vai ser o meu du? Vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. Vai ficar menos seno de θ, dθ. Aí eu consigo aplicar aqui minha transformação. Então, esse aqui vai ficar integral. Ó, quando o θ é 0, aqui vai ficar cosseno de 0. Então, vai ficar 1. Aqui é 1. Quando o meu θ é π, vai ficar cosseno de π, que é menos 1. Aqui vai ficar menos 1.
Aqui o cosseno é U, então vai ficar U ao quadrado. E o seno θ dθ, na verdade, é menos du, né? Já que o du é menos seno θ dθ. Então aqui vai ficar menos du. Bom, então vou colocar aqui du. E o menos, vou colocar aqui o menos. Pronto, agora eu vou resolver isso daqui. Gente, aqui no lugar do R eu vou colocar 5, vai ficar 5 à quinta. 5 à quinta sobre 5 é 5 à quarta, né? Então, aqui vai ficar igual 5 à quarta, menos, né? Já vou colocar esse menos aqui, então vai ficar menos 5 à quarta, menos 5 à quarta. Aí aqui, a integral disso, U ao cubo sobre 3. Então, sobre 3 já coloco aqui, e aqui eu escrevo U ao cubo. Lembrando que eu vou integrar de 1 até menos 1. Não tem problema, se aqui é positivo, aqui é negativo, não tem problema. Vou aplicar as regras normais aqui. Então, isso aqui vai ficar. Bom, 5 à quarta é 25 vezes 25, que é 625. Então, vai ficar menos 625 sobre 3. Aqui, no lugar do U, eu coloco menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1. Opa, menos 1. Aí, menos, no lugar do U, eu coloco 1. Então, aqui vai dar 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes isso daqui vai dar 1.250. Então, 1.250 dividido para 3. Bom, e como eu disse, né? Como o mais importante era até aqui, daqui para cá, era mais mesmo, principalmente cálculo 1, né? Então, aqui eu fiz um pouquinho mais rápido, mas você pode fazer com calma também, que no caso essa aqui é a nossa resposta final. Alguma dúvida até aqui? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício é calcular, vai aparecer aí para vocês, nossa nova integral e a nossa nova região. Então, ó, esse aí é o terceiro exercício de hoje. Integral dupla de 3x mais 4x². Bom, ele está me dizendo que a nossa região D ela é limitada por duas circunferências. x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Então, vamos fazer essa questão. Assim como toda questão de integral dupla, o primeiro passo é enxergar essa minha região D. Ele disse que a minha região D está limitada entre essas duas circunferências aqui. Então, vou desenhar essas duas circunferências. Então, faço aqui o plano cartesiano. Faço a minha primeira circunferência, centro na origem, raio 1. Digamos que vai ser isso daqui. Faço uma outra circunferência, de centro na origem, raio 4. Então, já que a minha região é limitada entre as circunferências, então a região que eu estou me referindo é essa daqui. Muito bem. Então, essa região aqui, ela é uma região circular também. Então, aqui eu já vou aplicar as coordenadas polares. Só que nesse caso, ó, vamos lá, me ajudem aqui. O meu raio, ele pode ser 0 agora para essa região que eu estou aqui? Não. Qual é o valor mínimo para ele? É 1, né? Já que aqui essa minha circunferência de raio 1, eu não falei, mas a segunda circunferência, o raio é 2. Então, ó, o raio, o valor mínimo para ele é 1, e qual é o valor máximo? É 2. Então, o meu raio ele está variando de 1 até 2. Tudo bem. E o meu θ? Está variando de onde até onde? De 0 a 2π. Né? A região está aqui, até o quarto quadrante ela aparece. Então, é de 0 a 2π. Então, pronto. Agora é só colocar aqui. Então, vamos lá. Como é um retângulo polar, tanto faz a ordem. Vamos começar com R. Então, aqui de 1 até 2 e aqui de 0 a 2π. Tá, aí vamos lá. Vai ficar 3 vezes x, só que não é mais x, né? O x é R cosseno. Então, vai ficar R... Opa, aqui eu coloquei x e x, né? Só voltar aqui no slide. Ah, tá, x e y. Então, deixa eu só trocar aqui. Aqui é y. Pronto. Tá, então aqui vai ficar R cosseno θ. Aí, mais 4 vezes y ao quadrado. Y é R seno. Vai ficar R ao quadrado, seno θ.
Bom, terminei de substituir o x e o y, não esqueço o jacobiano, r, e aqui eu optei por integrar primeiro em r, depois em θ. Bom, aqui eu já vou multiplicar o r com esse, vai ficar r ao quadrado, o r com esse vai ficar r ao cubo. Como aqui é mais, vou separar em duas integrais. Vai ficar assim. Vou colocar aqui embaixo. Igual, vai ficar 3 vezes integral de 0 a 2π, integral de 1 a 2, r ao quadrado cosseno θ, aí dr dθ, mais 4, integral de 0 a 2π, integral de 1 até 2, r ao quadrado, seno, aqui eu já esqueci do seno ao quadrado, tinha que ter, aqui é o r ao cubo, seno ao quadrado de θ, dr dθ. Pronto. A primeira coisa que eu fiz aqui foi multiplicar o r, por isso que aqui ficou r ao quadrado, e aqui ficou r ao cubo, e já separei em duas integrais. Vou continuar ali no outro quadro. Mas note que nos dois casos, ó, eu tenho uma função que só depende de r vezes uma função que só depende de θ. Então, cada integral dessa eu vou separar em duas integrais. Eu vou escrever logo aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes, aqui vai ficar integral de 0 a 2π, cosseno θ, dθ, integral de 1 a 2, r quadrado, dr. Mais, mesma coisa eu vou fazer aqui, 4 vezes integral de 1 a 2, r ao cubo, dr, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Muito bem, então note que depois que eu fiz isso daqui, agora o que a gente vai ter que fazer é calcular 4 integrais do cálculo 1. Então, por exemplo, primeira integral. Gente, quanto é o cosseno, a integral do cosseno de θ de 0 a 2π? De 0 a 2π, vocês concordam comigo que a cossenóide não completa um círculo certinho, de 0 a 2π? Então, quanto é a integral? A integral é 0, né? Já que metade dela, digamos, está na parte de cima e metade está na parte de baixo. Então, qualquer coisa você pode revisar essa parte aí, né? Mas quando você faz o gráfico dela, ó, qual o gráfico de uma cossenoide de 0 a 2π? Seria algo mais ou menos assim, né? De 0 a 2π. E aí você percebe que a mesma área que aparece aqui em cima é a área que aparece aqui embaixo. Então, quando você faz a integral, isso dá 0. Então, por isso, ó, essa primeira integral aqui já vai dar 0. O que é bom, né? Porque agora não precisa calcular a segunda, já que isso aqui tudo vai zerar. E agora eu só me preocupo com essa daqui. Aí essa aqui eu vou continuar no outro quadro. Mas falta pouco agora para a gente terminar, né? Note que essa primeira integral que aparece aí do r, eu já vou calcular, ela vai ficar r a quarta sobre 4. Então, 4 vezes r a quarta sobre 4, aplicar de 1 a 2, pronto. E agora a integral aqui de 0 a 2π, seno ao quadrado. Aí aqui eu já posso simplificar, 4 com 4. Bom, no lugar do r eu vou colocar 2, vai ficar 2 a quarta. 2 a quarta é 16, menos, no lugar do r eu coloco 1, 1 a quarta é 1. E como é que resolve essa integral que vocês lembram dela? Cálculo 1. Como é que resolve isso daqui? Seno ao quadrado, você vai ter que aplicar aqui uma identidade trigonométrica, né? Do arco metade. Então, seno ao quadrado, usando a identidade, é a mesma coisa que meio menos meio de novo cosseno de 2θ. Tá? Então, é essa identidade que a gente vai usar. Se aqui fosse cosseno ao quadrado, a única coisa que mudaria é que ficaria mais. Ok? Só aqui que muda, mas aqui é sempre cosseno de 2θ. Lembrar disso aqui? É bom vocês revisar isso para a prova de vocês também, tá, gente? Outras relações, por exemplo, seno de 2θ é igual a 2 vezes seno vezes cosseno. Outra coisa que vocês podem usar também. Enfim, mas é bom revisar isso daqui. Tá, então agora que eu transformei isso aqui, ó, saiu ao quadrado. Agora vai ficar mais fácil. Aí eu vou ter que resolver essa integral menos essa. Só que, olha só, aqui eu vou ter que resolver a integral de cosseno de 2θ. Olha o intervalo de 0 a 2π.
Quanto vocês acham que vai dar isso aqui? Vai dar 0 de novo. Ah, pessoal, mas é 2θ, não tem problema. Sabe que nesse intervalo, a cossenoide ela vai aparecer 2 vezes, completas. E isso aqui vai dar 0 de novo, essa segunda parte. Caso você não lembrasse do gráfico, não tem problema. Qual é a integral do cosseno de 2θ? Vai ser seno de 2θ sobre 2. E aí, quando você aplicar nesses intervalos, vai dar 0 menos 0. Tá? Então, de qualquer forma, aqui vai dar 0. Só sobrou, então, meio. Então, aqui ficou igual. Aqui é 15. Bom, meio é constante, né? Então, deixei aqui fora. 2. Então, aí ficou só a integral de 0 a 2π dθ. Isso aqui é θ. Vai ficar 15 sobre 2, θ, de 0 a 2π. Quando eu substituir por 2π, vai ficar 2π, simplifico 2 com 2, no final vai ficar 15π. Então, essa que é a minha resposta. Pronto, depois que eu apliquei as propriedades, cheguei no meu resultado, mas o principal mesmo foi usar as coordenadas polares. Último exercício de hoje. Exercício 4. Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide. Esse paraboloide que aparece aí para vocês. Então, vamos lá. Essa parece que é a mais difícil, na verdade é uma das mais fáceis de hoje. Porque a dificuldade dessa é olhar o gráfico, né? Mas depois que você olha, você vai ver que a nossa integral vai ficar bem simples. Tá, então olha, esse sólido está limitado entre esses duas equações aí, que eu vou escrever aqui. Então, ó, o meu sólido está limitado entre z igual a 0 e z igual a 1 menos x² menos y². Pronto, vamos para cá agora. Então, olha só. Essas duas superfícies, elas estão formando o meu sólido, né? Ele é o limite entre elas ali. Quem são essas superfícies? A primeira é z igual a 0. Gente, quando eu estou no espaço e eu estou falando de z igual a 0, que superfície é essa? É um plano. Em especial, é o plano XY, é o chão. Então, esse sólido está limitado pelo chão do meu espaço e pelo gráfico dessa função. Bom, aqui eu já sei que é o chão, é o plano XY, então só me resta saber que gráfico é esse daqui. Só que ele mesmo já diz na questão que isso aqui é um paraboloide. E se você reparar, é mesmo, porque ó, se eu colocar o menos 1 em evidência, aqui vai ficar 1 menos x² mais y². Olhando só para o parêntese, você sabe desenhar o gráfico dessa função. A gente já fez isso aqui em sala. Isso aqui é realmente paraboloide. Então, como é que você faria? Você colocava aqui os 3 eixos do espaço, x, y, z, e o nosso paraboloide é algo mais ou menos assim. Ó. Aqui você teria uma parábola, as curvas de nível dele são circunferências, e aí você teria algo mais ou menos... Você teria algo mais ou menos assim. Tá? Então, esse aqui seria o nosso paraboloide, olhando só o gráfico, só o parêntese. Quando eu multiplico por menos, o que você acha que eu faço com isso daqui? Eu só inverto ele. E aí, no caso, seria algo mais ou menos assim. Tá? Então, o de cima é exatamente o que está no parêntese, o de baixo é quando eu coloco menos. Então, eu estou com esse gráfico aqui azul e eu vou deslocar ele uma unidade no eixo Z. Deslocar ele para cima, uma unidade. Então, quem vai ser o gráfico mesmo? O gráfico vai ser mais ou menos assim. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar esse paraboloide aqui, só que deslocado para cima, uma unidade. Então, no final... eu vou ter algo mais ou menos assim. Aqui eu vou ter uma parábola. Onde bem aqui é o meu ponto 1 em Z. Então, ó, perceba que esse daqui é o gráfico já do meu paraboloide.
E lembra que o nosso sólido está limitado entre ele e o chão, que é o plano XY. Então, na verdade, ó, quando eu tenho z igual a zero, olha aqui, quando eu faço a interseção das superfícies, coloca aqui z igual a zero, né, igual a esse com esse. O que eu vou obter se eu colocar isso aqui igual a zero? Vai estar 0 igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, na interseção desse paraboloide com o plano z igual a zero, o que eu tenho é uma circunferência, isso na origem, raio 1. Ou seja, isso que formou bem aqui, ó, que seria o chão que vocês estão vendo, é justamente o quê? Um disco. Isso aqui é uma circunferência, e eu estou considerando os pontos dele mais os pontos que estão no interior. Circunferência de raio 1. Então, bem aqui, vale 1. Deu para entender, gente, o que está acontecendo aqui? Porque me interessa saber o formato daqui do chão. Porque vocês concordam comigo que esse chão aqui, esse formato que apareceu, não é justamente a minha região de integração? É onde eu vou integrar. Porque se eu quero o volume do sólido, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a integral para esse paraboloide. Então, eu vou ter que calcular a integral para essa função. Em qual região? Nessa região aqui que está aparecendo, que é uma circunferência de centro na origem, é um disco de centro na origem e raio 1. Se a minha região de integração é essa, eu não vou pensar duas vezes, eu vou usar o quê? Coordenadas polares. Então, ó, isso daqui seria a superfície, o que eu quero achar, mas olhando só para a minha região de integração, o que eu tenho nada mais é do que uma circunferência. Centro na origem e raio 1. Então, por isso que eu vou usar aqui coordenadas polares. E nesse caso aqui, gente, o meu R está entre o Q e o Q aqui. Qual é o valor mínimo para R e o valor máximo para R? O valor mínimo é 0, o valor máximo é 1. Então, o R está entre 0 e 1. E o meu θ aqui? 0 e 2π. Então, aqui o θ está entre 0 e 2π. Olha só, o que ele quer mesmo? Ele quer o volume desse sólido. Mas vocês concordam comigo que quando eu fizer a integral desse paraboloide, eu não estou achando justamente o que ele quer? Quando eu faço a integral de uma superfície que está acima do plano XY, o que eu faço é o volume dela, que nem a gente aprendeu na integral dupla. Então, ó, o meu volume, que é a resposta que ele quer, o meu volume vai ser a integral dupla do meu paraboloide, que é a função 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Ou dessa forma aqui, como eu já tinha colocado. Tá, então, nosso objetivo agora é calcular esta integral. Só que a minha região D eu já tenho, é esse disco aqui, então eu vou usar coordenadas polares. Como isso aqui é um retângulo polar, tanto faz em qual eu vou começar. Então, aqui vai ficar, digamos que eu vou começar por R, vai ficar de 0 a 1, aqui de 0 a 2π. Onde tiver x, eu vou colocar R cosseno. Como está ao quadrado, vai ficar R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, aqui, ó, já vou deixar assim. Vai ficar 1 menos, vou deixar que nem eu fiz aqui. Aí, no lugar do x, vai ficar R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aí, mais, no lugar do y, vai ficar R ao quadrado, seno ao quadrado. Acabou aqui, gente, depois que eu substituir? Não, né? Tem o que aqui? Jacobiano. Então, aqui eu coloco o R. E aí, como eu comecei por R, vai ficar dr dθ. Aí, aqui parece que vai ficar complicado, né? Mas não vai. Por quê? Você coloca o R ao quadrado em evidência, isso mais isso vai dar 1. Então, no final vai ficar só 1 menos R quadrado. Então, o meu volume vai ser igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Aqui vai ficar só 1 menos R ao quadrado. 1 menos R ao quadrado, vezes R. Claro, aqui eu vou logo multiplicar, né? dr dθ. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1, R menos R ao cubo, dr, e aqui eu já estou separando, integral de 0 a 2π, θ, dθ. Tá, então, o que foi que eu fiz? Multipliquei por R, ficou R menos R ao cubo, está aqui R menos R ao cubo,
E aqui eu já separei em duas integrais. Nem aparece o θ aqui, né? Então, já separei em duas. Ficou r menos r ao cubo, a integral disso, vezes a integral... Ah, não, aqui eu coloquei o θ sem querer. Não aparece θ, tá? Aqui é só dθ. Poderia nem fazer isso também, poderia só sair integrando. Mas eu achei melhor separar logo em duas integrais. Alguma pergunta até aqui? Então, beleza, já estamos acabando. Aqui eu vou integrar. Então, aqui vai ficar r ao quadrado sobre 2 menos r à quarta sobre 4. Eu ainda vou aplicar o intervalo de 0 até 1. A integral disso aqui é θ, só que θ de 2π, de 0 a 2π, vai ficar 2π. Então, isso aqui, a resposta já é 2π. E agora só falta colocar. No lugar do r, eu vou colocar 1, vai ficar meio menos 1/4. No lugar do r, eu vou colocar 0, vai zerar. Então, no final, vai ficar meio menos 1/4, que é 1/4. Então, resposta final, deixa eu colocar aqui o meu volume, vai ser 1/4 vezes 2π, que vai dar π sobre 2. E aqui é a unidade de volume. Então, com isso, a gente conclui essa parte aqui. Lembrando que vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Isso aqui é 2 sobre 4 menos 1 sobre 4, que é 1 sobre 4. 1 sobre 4 vezes 2, só simplifico o 2 com 4, vai ficar π sobre 2, unidade de volume. Então, como eu disse, a parte mais difícil aqui era fazer a interpretação gráfica, né? Ou seja, chegar aqui nessas imagens, mas da feita que você fez a interpretação, viu a sua região de integração, usou coordenadas polares, aí já ficou muito mais fácil para a gente resolver essa questão. Bom, então é isso. Só mostrar aqui, eu trouxe também o gráfico para vocês, aqui nos slides. Então, essa aqui seria a região, e esse é o sólido que a gente acabou de calcular o volume, e deu π sobre 2. Na próxima aula, nós vamos estudar algumas aplicações, algumas aplicações físicas. Então, a gente vai falar sobre densidade e centro de massa. Então, até quarta-feira. Obrigado pela presença.